Steve Blank revolucionou a forma como pensamos sobre criação de empresas ao desafiar o modelo tradicional de desenvolvimento de negócios. Em Do Sonho à Realização em 4 Passos, o autor apresenta uma metodologia que coloca o cliente no centro do processo de criação empresarial, contrariando décadas de pensamento empresarial focado exclusivamente no produto. A premissa central do livro é profundamente transformadora. A maioria das startups falha não por falta de tecnologia ou capital, mas por construir produtos que ninguém quer comprar. Blank argumenta que o erro fundamental das empresas nascentes está em seguir um plano de negócios rígido, desenvolvendo produtos no escuro, sem validação real do mercado. Esta abordagem tradicional, que ele chama de modelo cascata, leva empreendedores a gastarem meses ou anos aperfeiçoando um produto apenas para descobrir que não há demanda para ele. O autor propõe uma alternativa radical, o modelo de desenvolvimento de clientes, uma metodologia sistemática que inverte a lógica tradicional. Em vez de primeiro desenvolver o produto para depois encontrar clientes, Blank sugere que devemos primeiro descobrir quem são nossos clientes, quais são seus problemas reais e como podemos resolvê-los de forma significativa. Apenas depois dessa validação é que devemos investir pesadamente no desenvolvimento e escalonamento do produto. Esta abordagem não é apenas uma técnica de negócios, mas uma filosofia que reconhece a incerteza inerente ao processo empreendedor. Blank entende que startups não são versões menores de grandes empresas. Elas são organizações temporárias em busca de um modelo de negócios escalável e repetível. Esta distinção fundamental muda completamente como devemos pensar sobre estratégia, planejamento e execução no mundo empresarial nascente. O impacto desta metodologia vai além do mundo dos negócios. Ela representa uma mudança de mentalidade que pode ser aplicada a qualquer projeto ou iniciativa onde existe incerteza sobre os resultados. A abordagem de Blank ensina-nos a abraçar a experimentação, a aprender com os fracassos rapidamente e a pivotar quando necessário, habilidades essenciais não apenas para empreendedores, mas para qualquer pessoa que deseje navegar eficazmente em um mundo em constante mudança. O livro oferece uma estrutura prática e testada que permite a qualquer pessoa transformar uma ideia em um negócio viável, mas sempre com os pés no chão da realidade do mercado. É uma obra que democratiza o empreendedorismo ao fornecer ferramentas concretas para reduzir os riscos inerentes à criação de empresas, tornando o processo mais científico e menos baseado em intuição ou sorte. A fundamentação teórica e os primeiros passos. Steve Blank inicia sua obra estabelecendo as bases conceituais que sustentam toda sua metodologia. Nos capítulos iniciais, o autor realiza uma análise crítica do modelo tradicional de desenvolvimento de produtos, demonstrando, através de casos reais e estatísticas alarmantes, como a abordagem convencional leva a taxas de fracasso superiores a 90% nas startups. Ele apresenta dados concretos que mostram como empresas gastam milhões de dólares desenvolvendo produtos sofisticados que simplesmente não encontram mercado. O conceito de desenvolvimento de clientes é introduzido como uma alternativa científica ao modelo intuitivo tradicional. Blank explica detalhadamente as diferenças fundamentais entre uma startup e uma empresa estabelecida, destacando que startups são organizações temporárias projetadas para buscar um modelo de negócios escalável, enquanto empresas maduras executam modelos já validados. Esta distinção é crucial porque determina completamente diferentes abordagens de gestão, planejamento e execução. Passo 1. Descoberta do cliente. A base de tudo. O primeiro passo da metodologia de Blank é apresentado como o mais crítico de todo o processo.
A descoberta do cliente não se trata simplesmente de pesquisa de mercado tradicional, mas de um processo sistemático de validação de hipóteses sobre quem é o cliente, qual problema ele realmente enfrenta e como ele atualmente tenta resolver esse problema. Blank detalha como formular hipóteses específicas e testáveis sobre o mercado, explicando a diferença entre clientes early adopters e o mercado mainstream. Ele demonstra como identificar e se aproximar desses primeiros usuários, que são fundamentais para o sucesso de qualquer startup, porque estão dispostos a experimentar soluções imperfeitas em troca de resolver um problema urgente. O autor apresenta técnicas práticas para conduzir entrevistas eficazes com potenciais clientes, enfatizando a importância de sair do escritório e falar diretamente com as pessoas. Ele ensina como fazer as perguntas certas, como interpretar as respostas e, crucialmente, como distinguir entre o que as pessoas dizem que fariam e o que realmente farão. Esta sessão inclui frameworks detalhados para documentar e analisar o feedback coletado, transformando conversas casuais em dados acionáveis. Passo 2. Validação do cliente, testando a realidade. Uma vez identificado quem é o cliente e qual problema ele enfrenta, o segundo passo foca na validação de que existe realmente um mercado disposto a pagar pela solução proposta. Blank enfatiza que descobrir um problema não é suficiente. É necessário validar que existe uma demanda real e quantificável. Este capítulo apresenta metodologias para testar diferentes aspectos do modelo de negócios, desde o produto mínimo viável até estratégias de precificação. O autor explica como criar protótipos simples e baratos, que permitam testar as funcionalidades essenciais sem grandes investimentos. Ele detalha o conceito de MVP, Minimum Viable Product, mostrando como construir versões simplificadas do produto que contenham apenas as características essenciais para resolver o problema identificado. Blank também aborda as diferentes métricas que devem ser acompanhadas durante esta fase, distinguindo entre métricas de vaidade, que fazem sentir bem, mas não indicam progresso real, e métricas acionáveis, que realmente demonstram a viabilidade do negócio. Ele apresenta casos práticos de como empresas bem-sucedidas utilizaram esta abordagem para validar suas ideias antes de investir pesadamente em desenvolvimento. Passo 3. Criação de clientes, construindo demanda. Com o produto validado e um grupo inicial de clientes identificados, o terceiro passo concentra-se na criação sistemática de demanda. Blank explica que este não é o momento para marketing de massa, mas para estratégias focadas e direcionadas que ampliem gradualmente a base de clientes. O autor apresenta diferentes estratégias de crescimento dependendo do tipo de mercado em que a startup está entrando. Ele distingue entre mercados existentes, novos mercados e mercados que são ressegmentações de mercados existentes, explicando como cada tipo requer abordagens completamente diferentes de marketing e vendas. Esta sessão é particularmente rica em exemplos práticos de como empresas reais implementaram estratégias de criação de clientes. Blank mostra como usar os primeiros clientes como evangelistas da marca, criando um efeito de rede que amplifica organicamente o alcance da empresa. Ele também aborda a importância de criar processos repetíveis de aquisição de clientes, transformando o que inicialmente pode ser um processo artesanal em uma máquina sistemática de crescimento. Passo 4. Construção da empresa. Escalando, com segurança. O quarto e último passo marca a transição da startup de uma organização em busca de um modelo de negócios para uma empresa focada na execução desse modelo.
Blank explica que este é o momento de transformar os processos experimentais dos passos anteriores em operações escaláveis e repetíveis. Este capítulo foca na construção de estruturas organizacionais, processos internos e sistemas que permitam o crescimento sustentável. O autor aborda questões críticas, como a transição de uma cultura de experimentação para uma cultura de execução, mantendo ao mesmo tempo a agilidade e capacidade de inovação que caracterizam startups bem-sucedidas. Blank também discute os desafios de liderança que surgem durante esta transição, incluindo quando e como contratar novos talentos, como manter a cultura da empresa durante o crescimento rápido e como balancear a necessidade de processos estruturados com a flexibilidade necessária para continuar inovando. Temas transversais e desenvolvimento progressivo. Ao longo de todo o livro, Blank desenvolve temas importantes que permeiam os 4 passos. O conceito de pivô, a capacidade de mudar de direção baseado no aprendizado obtido, é apresentado não como um sinal de fracasso, mas como uma característica essencial de startups bem-sucedidas. O autor mostra, através de múltiplos exemplos, como empresas famosas pivotaram várias vezes antes de encontrar seu modelo de negócios definitivo. Outro tema central é a importância da velocidade de aprendizado sobre a velocidade de execução. Blank argumenta que startups devem maximizar a quantidade de aprendizado validado por unidade de tempo e dinheiro investido, em vez de focar apenas em executar rapidamente um plano pré-estabelecido. O livro também enfatiza consistentemente a natureza iterativa do processo empreendedor, mostrando como cada passo informa e refina os anteriores, criando um ciclo contínuo de melhoria e validação que fundamenta o sucesso empresarial sustentável. A revolução silenciosa do empreendedorismo. A obra de Steve Blank representa muito mais do que um manual de negócios. Ela inaugura uma nova era no pensamento empreendedor que tem reverberado por toda a comunidade de startups mundial. Suas ideias fundamentaram o que hoje conhecemos como movimento Lean Startup, influenciaram metodologias como Design Thinking e Design Sprint, e transformaram a forma como universidades ensinam empreendedorismo e como aceleradoras e investidores avaliam oportunidades de negócio. O impacto transformador desta metodologia reside na sua capacidade de democratizar o empreendedorismo. Antes de Blank, criar uma empresa bem-sucedida parecia depender de intuição excepcional, sorte ou recursos abundantes. Sua abordagem científica oferece uma alternativa baseada em dados e validação sistemática, tornando o processo empreendedor mais previsível e acessível a pessoas comuns com ideias extraordinárias. Aplicação no contexto pessoal, além dos negócios. A metodologia dos 4 passos transcende o mundo empresarial e oferece insights valiosos para o desenvolvimento pessoal e profissional. Os princípios fundamentais podem ser aplicados a decisões de carreira, projetos pessoais, relacionamentos e praticamente qualquer situação que envolva incerteza e a necessidade de validar suposições. No contexto de desenvolvimento de carreira, por exemplo, a abordagem de Blank sugere que devemos descobrir nosso mercado profissional antes de investir anos em uma especialização. Isso significa conversar com profissionais da área, entender as reais demandas do mercado, identificar problemas não resolvidos e validar se nossas habilidades e interesses se alinham com oportunidades reais. Muitas pessoas escolhem carreiras baseadas em suposições sobre o que o mercado valoriza, apenas para descobrir mais tarde que suas expectativas não correspondiam à realidade.
A aplicação pessoal também se estende ao desenvolvimento de projetos e hobbies, seja escrevendo um livro, criando um curso online ou desenvolvendo uma habilidade artística. Os princípios de validação de hipóteses e feedback contínuo podem transformar esforços solitários em empreendimentos com impacto real. A metodologia ensina a importância de compartilhar trabalhos imperfeitos cedo e frequentemente, utilizando o feedback para refinar e melhorar continuamente. Impacto social e coletivo. No âmbito social, a metodologia de Blank tem implicações profundas para como abordamos problemas comunitários e sociais. Organizações sem fins lucrativos, iniciativas governamentais e projetos de impacto social podem beneficiar enormemente da abordagem centrada no cliente, que neste contexto seria a comunidade beneficiária. Muitos projetos sociais falham porque são concebidos por pessoas bem-intencionadas, que assumem conhecer os problemas e soluções necessárias, sem validar essas suposições com as comunidades que pretendem servir. A metodologia de desenvolvimento de clientes aplicada ao contexto social sugere que devemos, primeiro, entender profundamente as necessidades reais das comunidades, validar que nossas soluções propostas realmente resolvem esses problemas, e então escalar gradualmente com base no impacto demonstrado. Relevância na era digital e da incerteza. A relevância da obra de Blank intensificou-se exponencialmente na era digital, onde ciclos de inovação são cada vez mais rápidos e a incerteza é a única constante. Suas ideias sobre experimentação rápida, falha barata e aprendizado contínuo são especialmente valiosas em um mundo onde tecnologias emergem e se tornam obsoletas em questão de anos. A pandemia de Covid-19 e suas consequências econômicas demonstraram dramaticamente a importância da adaptabilidade e capacidade de pivô que Blank defende. Empresas que seguiram rigidamente planos de negócios tradicionais frequentemente enfrentaram dificuldades extremas, enquanto aquelas que adotaram mentalidades experimentais conseguiram adaptar-se rapidamente às novas realidades do mercado. Limitações e considerações críticas. Embora revolucionária, a metodologia de Blank não é uma panaceia universal. Ela funciona melhor em contextos de alta incerteza e inovação, mas pode ser menos aplicável a negócios tradicionais ou mercados bem estabelecidos. Alguns críticos argumentam que a obsessão com validação pode levar à paralisia por análise, onde empreendedores ficam eternamente testando sem nunca tomar decisões definitivas. Além disso, a abordagem requer uma mudança cultural significativa para muitas pessoas e organizações. A disposição de admitir erros rapidamente, pivotar quando necessário e manter uma mentalidade experimental pode ser desafiadora para culturas organizacionais tradicionais ou personalidades que valorizam estabilidade e previsibilidade. Ferramentas práticas para a implementação. Para aqueles que desejam aplicar a metodologia de Blank, o livro oferece ferramentas concretas que podem ser implementadas imediatamente. O Canvas de modelo de negócios, técnicas de entrevista com clientes, frameworks para definição de métricas e processos de experimentação são todos elementos práticos que podem ser adaptados a diferentes contextos e escalas. A chave para a implementação bem-sucedida está em começar pequeno e iterar rapidamente. Em vez de tentar aplicar toda a metodologia de uma vez, é mais eficaz escolher um aspecto específico, como a validação de uma suposição crucial sobre clientes e implementar um experimento simples para testá-la. O legado duradouro. O verdadeiro legado do sonho à realização em 4 passos não reside apenas nas técnicas específicas que apresenta, mas na mudança fundamental de mentalidade que promove.
Blank ensinou uma geração inteira de empreendedores a pensar cientificamente sobre negócios, a valorizar evidências sobre intuição e a abraçar a incerteza como uma característica inerente da inovação. Esta mudança de mentalidade tem efeitos que se estendem muito além do mundo dos negócios. Ela promove uma abordagem mais humilde e centrada no usuário para resolver problemas, enfatiza a importância da colaboração e do feedback e demonstra que o fracasso é uma parte natural e valiosa do processo de aprendizado. Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, as lições de Steve Blank oferecem um farol de racionalidade e pragmatismo. Sua metodologia não promete sucesso garantido, mas oferece algo talvez mais valioso, uma abordagem sistemática para navegar na incerteza, aprender rapidamente com os erros e construir soluções que realmente importam para as pessoas que pretendemos servir. Para o leitor contemporâneo, seja empreendedor, profissional ou simplesmente alguém interessado em realizar projetos significativos, a obra de Blank oferece não apenas técnicas práticas, mas uma filosofia de vida que abraça a experimentação, valoriza o aprendizado contínuo e coloca as pessoas no centro de tudo que fazemos.